Fala galerinha, beleza? Professor Rodolfo na área, diretamente do Instituto Rodolfão, e eu estou aqui para a gente continuar falando sobre variação linguística, tá certo? Na primeira aula dessa sequência, a gente definiu o que é a variação linguística, a norma padrão e os níveis em que a variação linguística pode ocorrer. Agora a gente vai falar de variação linguística e identidade. Nós vamos falar sobre as variedades linguísticas que dizem respeito à identidade do indivíduo, tá certo? Turma, um falante brasileiro de língua portuguesa aprende a falar uma variedade linguística não padrão. A norma padrão não corresponde à fala espontânea, à fala cotidiana do português no Brasil, tá certo? Então, quando nós falamos em variedade linguística no Brasil, ela pertence à nossa raiz, porque a nossa linguagem cotidiana não é a norma padrão da língua portuguesa. Pensando dessa maneira, a nossa variedade linguística é uma marca da nossa identidade. O modo como nós falamos revela a nossa origem geográfica, a nossa origem social, o momento histórico em que nós vivemos, beleza? Então, quando nós falamos em variedade linguística e identidade, nós estamos falando da relação que a variedade linguística tem com a constituição geográfica, social e histórica do falante, beleza? E aí a gente vai cair numa questão que são os tipos de variação linguística. Estudar o tipo de variação linguística é estudar o fator que a motivou. É um estudo aí sociológico da variação linguística. Então, na primeira aula dessa sequência, a gente falou em nível de variação. Estudar o nível da variação é um estudo gramatical. É verificar se a pronúncia foi de acordo com a norma padrão, se as flexões foram de acordo com a norma padrão, se a combinação foi de acordo com a norma padrão e se a palavra pertence à norma padrão. Estudar o tipo de variação é estudar o fator que motivou a variação. Então, uma coisa não exclui a outra. Eu percebo o nível e identifico qual foi o fator que motivou a ocorrência daquele nível. Beleza? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. A variação linguística diacrônica é aquela que é motivada por fatores históricos. Quando eu me deparo com um texto e percebo que nele há marcas de linguagem de outra época, ali nós temos variação linguística diacrônica motivada por fatores históricos. É interessante verificar essa diferença de linguagem entre diferentes gerações. As diferentes variações linguísticas entre gerações distintas têm a ver com essa variação histórica diacrônica da língua, tá certo? Por exemplo, falar broto para se referir a uma pessoa bonita é uma marca de variação linguística nos anos 60, 70. Hoje não se usa mais, tá certo? Variação linguística histórica, diacrônica, motivada por contexto histórico do texto. Olha o Drummond brincando com essa questão aqui. Antigamente as moças chamavam-se mademoiselles e eram todas mimosas e muito prendadas. Não faziam anos, completavam primaveras, em geral 18. Os janotas, mesmo não sendo rapagões, faziam-lhes pé de alferes, arrastando a asa, mas ficava longos meses debaixo do balaio. E levavam tábua. O remédio era tirar o cavalo da chuva e ir pregar em outra freguesia. As pessoas, quando corriam antigamente, era de tirar o pai da forca, e não caíam de cavalo magro. Repara que o Drummond está brincando aqui com palavras e expressões que eram usadas na língua e deixaram de ser. Variação linguística, portanto, diacrônica. Chamar as moças de mademoiselles, dizer que elas eram mimosas e prendadas, certo? Variação linguística diacrônica histórica. Se a gente for lembrar da última aula que nós tivemos, o nível de variação exemplificado aqui é vocabular. Palavras que não pertencem ao léxico padrão atual da língua. E o tipo histórico, porque são marcas de linguagem de um texto de outra época. Beleza? Variação diacrônica, fatores históricos. A variação diatópica é motivada por fatores geográficos. Então, quando nós percebemos aquela fala marcante de uma região, o mermo, variação linguística diatópica do Rio de Janeiro, o trembão, variação linguística diatópica do interior de Minas, quando há essa relação direta entre a variação linguística e a região, nós temos variação linguística diatópica, tá certo? Olha o Patativa do Assaré aqui. Sertão arguente cantou, eu sempre tenho cantado. Ainda cantando tô porque meu turrão amado, monta-te presto te quero, e vejo que os teus mistérios ninguém sabe decifrar.
tua beleza é tanta que o poeta canta, canta, ainda fique cantar. Então repara que a gente aqui tem variação linguística no nível fonológico principalmente. Alguém cantou, por que, muito. Essa variação no nível fonológico é uma marca da variação linguística típica do interior de algumas regiões do Nordeste, tá certo? Então aqui a gente tem uma variação diatópica, motivada por fatores geográficos, associada a algumas regiões do interior do Nordeste. Então a variação geográfica é determinada por fatores relacionados ao lugar do falante. E por fim a variação diastrática, dentre essas que tratam de identidade. A variação diastrática é determinada pelo grupo social do falante. Ela está relacionada a fatores sociais, a fatores econômicos. Por exemplo, a linguagem dos surfistas. Ela não está associada a uma região específica. O surfista do sul do Brasil, o surfista do norte do Brasil, eles usam ali gírias típicas de surfistas, independentemente da região. Essa é a variação diastrática, que está relacionada ao grupo social do falante. Turma, aqui a gente tem que tomar um cuidado, porque atribuir à linguagem de um indivíduo características que lhe sejam comportamentais é o que a gente chama de preconceito linguístico. Tá falando que nem bandido? Não existe fala de bandido, existe atitude de bandido. A fala é uma marca de identidade. Se o grupo social a que pertence aquele indivíduo fala aquela variedade linguística, ele que cresceu naquele contexto vai falar aquela variedade linguística. E não tem nada de bandido em falar daquele jeito. Muito cuidado com essa extensão de comportamentos ao indivíduo por conta da linguagem. O nome disso é preconceito linguístico, tá certo? Turma, a variedade linguística dos contextos de periferia das grandes cidades é um exemplo de variação diastrática. Está associada ao grupo social, está associada à classe social do falante. Ela não está tão ligada à questão geográfica. É legal você fazer essa diferença. Em contextos urbanos periféricos, a gente vai encontrar essas marcas de linguagem, tá certo? Aqui, uma música dos Racionais MCs, da canção Vou Escolher em Qual Mentira Vou Acreditar, álbum que é cobrado no vestibular da Unicamp, inclusive. Sei lá, vou para uma festa Cipan. Se os caras não colar, volto às 3 da manhã, tô devagar, tô a 50 por hora, vindo funk do bom, minha trilha sonora. Repara que aqui tem marcas de linguagem, ó. Cipan, se os caras não colar. Então aqui a gente tem marcas de linguagem típicas desse grupo social de contextos urbanos periféricos, tá certo? Variação linguística diastrática, motivada por fatores sociais e econômicos. De maneira nenhuma, identificar essa variedade linguística tem relação com características comportamentais daquele grupo. Apenas diz respeito ao lugar, ao contexto social. Beleza? Então, quais são as variedades linguísticas relacionadas à identidade? Diacrônica, fatores históricos. Diatópica, fatores geográficos. Diastrática, fatores sociais. Eu e você, quando aprendemos a falar, aprendemos uma variedade linguística que era um híbrido dessas três questões. Diacrônica, porque é do momento histórico em que nós vivemos. Diatópica, porque é da região na qual crescemos. E diastrática, porque é do grupo social a que pertencemos. Beleza? Variedades linguísticas de identidade, histórica, geográfica e social. Queridos, nessa segunda aula da sequência, era isso que tínhamos para ver. Lembra? Na dúvida, vai no slide do Rodolfão. Beijo. Tchau, tchau.